Sejamos todos bem-vindos e bem-vindas ao Centro Espírita Cearense. Numa noite em que buscamos o Evangelho de Jesus, desponta para nós um horizonte iluminado. Sigamos então este momento de Evangelho, de preces e radiações, na busca incessante pelo aprendizado e pelo exercício da tarefa no bem. Iniciemos esse momento com a mensagem de Lorival Lopes: otimismo todo dia. Aceite os outros como são e não sofra decepções. Só por ser contra a sua maneira de pensar não é ser inimigo. Os opostos lhe enriquecem a personalidade, propiciam novos conhecimentos, ensinam a domar o sistema nervoso e a despertar o amor. Quando estiver diante de um contrário, abra os ouvidos e a razão, ouça e aceite-o. Se sorri, sorria junto. Se estiver sério, respeite. Se precisar de ajuda, dê. Se o desprezar, esqueça. Os contrários forçam o nosso desenvolvimento como pessoa e com isso muito ajudam. Às vezes, a distância entre duas pessoas é apenas o comprimento dos braços. Envolvidos por este momento de reflexão da mensagem, roguemos a Jesus. Ó Senhor, ilumina as nossas mentes, acerena os nossos corações, fortalece a nossa fé, a nossa esperança. Que sejamos dignos das Tuas orientações, que façamos seguir a nossa vida buscando o Senhor como bússola norteadora para os nossos dias. Ampara os mais sofridos, os mais angustiados, os desesperados. Dá-lhe, Senhor, a esperança de viver e novas oportunidades de aprender e de construir o bem em suas próprias vidas. Dá-nos, Senhor, a certeza de que tudo passa, tudo se transforma e a vida plena nos envolve na esperança de dias mais felizes. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, do item 6. Pode-se, portanto, contar inimigos assim entre os encarnados como entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações com que tanta gente se vê a braços e que representam um gênero de provações, as quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser, que por isso as deve receber com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao seu derredor. Se, consequentemente, se deve usar de benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo se deve proceder com relação aos que se acham desencarnados. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo demonstra que esses demônios mais não são do que as almas dos homens perversos,
que ainda se não despojaram dos instintos materiais, que ninguém logra aplacá-los, senão mediante o sacrifício do ódio existente, isto é, pela caridade, que esta não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim também de os reconduzir ao caminho do bem e de contribuir para a salvação deles. É assim que o mandamento, amai os vossos inimigos, não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente. Antes, faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. O ódio transpõe o túmulo. O inimigo desencarnado, portanto, é alguém que ofendemos em vidas passadas e hoje nos alcança para o necessário reajuste. No preceito de Jesus, amai os vossos inimigos, encontramos o caminho para a reconciliação com o adversário. Assim como o amor une os espíritos, também o ódio os mantém ligados, mesmo após a morte, pois a morte de um inimigo apenas livra-nos de sua presença material. Mesmo desencarnado, ele pode continuar a nos perseguir com seu ódio. O obsidiado e o possesso são quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, em razão de seu mau proceder. Essa é a causa da maioria dos sofrimentos que o homem experimenta. Como libertar-se da ação nociva dos inimigos desencarnados? Pela reforma íntima, à luz do Evangelho de Jesus e através da prática do perdão e da caridade, em sua mais ampla acepção. O Evangelho é a abençoada escola de regeneração para todas as nossas faltas. Essas atitudes, além de impedi-los de praticar o mal contra nós, os reconduzem ao caminho do bem. Que Jesus pacifique os nossos corações, fluidifique as águas do mundo inteiro, do nosso planeta, da nossa casa, a Terra. Que Ele consiga penetrar em nossos íntimos para que saibamos compreender e sentir cada vez mais a necessidade de nos pacificarmos e estarmos, assim, serenos para receber as benesses da água fluidificada, magnetizada pelo seu amor. Que Jesus esteja em nossos corações, em nossos lares, abençoe as águas que estão sobre as nossas mesas, as cabeceiras, as águas dos reservatórios dos nossos lares, dos hospitais, das casas de detenção e de todos os lugares aonde haja a necessidade de ingeri-la e ingerindo assim a paz, a tranquilidade, a serenidade e o amor ao próximo. Muita paz, muita luz e que assim seja.